Bom, jovens, aqui novamente para mais um vídeo desta feita. Vamos lembrar a ideia de continuidade de uma função, né? Um exercício sobre continuidade. Ache o valor de k para que a função, uma função definida por duas sentenças. Na primeira sentença, você define dessa forma para x diferente de menos 1, exatamente porque no menos 1 nós teríamos um problema. Aí você define x em menos 1, a função aplicada a menos 1, como sendo o número k. Tá bom? Ele está perguntando qual seria o valor de k para que essa função fosse contínua. Aí você tem que lembrar que uma função é contínua, f é contínua. No caso aqui, o único problema, o único ponto problemático é o menos 1, né? É contínua em menos 1, em x igual a menos 1, somente se o limite dessa função existe nesse ponto e é igual ao valor da função, né? O limite de f de x, quando x tende a menos 1, for igual a f aplicado a menos 1, tá certo? Só que f aplicado a menos 1, nós conhecemos. Sabemos que quando você aplica f a menos 1, o valor é k. Então, no final da história, o k vai ser igual ao limite da função quando x tende a menos 1. Então, já sabemos como calcular o k. Está aqui a equação, né? Então, eu vou reescrever isso aqui. K é igual ao limite da função, tá bom? Quando x tende a menos 1. Tá certo? Mas qual é o valor, como é que é dada a função quando x tende a menos 1? Lembre agora que quando x tende a menos 1, o x é diferente de menos 1. Eu vou colocar aqui, não precisaria, tá? X é diferente de menos 1, tá bom? Está dizendo que x está se aproximando de menos 1. Então, ele não pode ser menos 1. Ele é uma coisa próxima de menos 1. Então, x é diferente de menos 1. Como é que é dado f quando x é diferente de menos 1? X diferente de menos 1, f é dada por essa expressão. Então, você vai usar essa expressão aqui para calcular o limite, tá bom? Então, você tem limite, quando x tende a menos 1, da expressão, aquela expressão zona ali, x² menos 6x aqui, tá? Menos 6x menos 7. Essa expressão, quando x é diferente de menos 1, sobre x mais 1. Aí você tenta substituir, menos 1 mais 1, você já vê que dá 0 aqui no denominador, né? No numerador. Menos 1 ao quadrado dá 1. Né? Aqui, menos 6 multiplicado por menos 1 dá 6. Menos 7 vai dar 1. Opa, tem algo errado aqui. Menos 7 aqui, eu escrevi errado. 6 mais 1, 7, menos 7, 0. Então, no numerador também dá 0. Isso significa que menos 1 é uma raiz desse polinômio aqui. Aí fica muito fácil determinar outra raiz, né? Porque se menos 1 é uma raiz, isso aqui é o produto das raízes, então a outra raiz vai ser o 7, porque 7 multiplicado por menos 1 é menos 7. Então você tem aqui a seguinte coisa, x ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, tá? X ao quadrado menos 6x menos 7. Eu já descobri que o menos 1 é uma raiz. Vou fazer aqui, que se eu estivesse calculando as raízes da equação do segundo grau. Menos 1 é uma raiz. Já determinei uma, que eu substituí e deu 0, né? Então, menos 1 é uma raiz. A outra raiz, o que é que eu faço? Eu sei que o produto tem que ser menos 7. Então, a outra raiz só pode ser 7. E aí você confirma aqui com a soma. A soma tem que dar 6, né? Que é o simétrico desse. Troca o sinal 6. A soma é 7 menos 1, 6. Então, ok. Essas são as duas raízes. Então, o menos 1 tem que ser raiz. Quando eu fatoro, vai aparecer o binômio x mais 1. Tem que ser raiz, tem que zerar. Então, menos 1 mais 1, 0, né? E o outro binômio vai ser 7 é raiz. Então, vai ser x menos 7, porque o 7 tem que zerar, já que é raiz. 7 menos 7, 0. Então, consegui fatorar o meu polinômio de segundo grau aqui, usando as raízes, claro, da equação do segundo grau, né? Então, conclusão, k vai ser igual ao limite, vou usar a forma fatorada agora, que é o que a gente faz para eliminar
a singularidade, né, que é o ponto problemático, x menos 7 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1. Agora você vê que bacana, que apareceu o mesmo binômio em cima e embaixo. Aí você elimina esse problema, né? Esse dividido por esse vai dar 1. Então desapareceu. Ou seja, o seu limite ficou agora simplesmente assim. Limite de x menos 7, quando x tende a menos 1. Basta você substituir o menos 1, daí você vai ter menos 1 menos 7, que é igual a menos 8. Né? Menos 8, tá bom? Substituindo aqui, menos 1 menos 7 igual a menos 8. Logo, resposta do problema, k igual a menos 8. Para que você tenha aquela função contínua, ela já é contínua em todos os pontos, exceto no menos 1. Né? Para que ela seja contínua em menos 1, o k tem que ser igual a menos 8. E nós partimos de onde? Do fato de que uma função é contínua num ponto, quando o limite da função neste ponto é igual ao valor da função nesse ponto. Tem que existir o limite, tem que existir o valor da função. O valor da função já foi dado aqui no enunciado, que é igual a k, no valor de f em menos 1 é k. E o limite aí eu calculo. Eu uso o limite, eu uso a outra expressão, porque eu estou calculando o valor do limite quando x se aproxima de 1. Se x se aproxima de 1, ele é diferente de 1, então eu uso essa expressão aqui para calcular o limite. Fatorei o numerador, eliminei o problema e aí ficou simples. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.